Hoje e amanhã nós teremos vários temas para tratarmos nesse diálogo necessário. E a nossa dinâmica será a seguinte: a gente vai dar a vez para os palestrantes, né? Cada um no seu tema vai apresentar a sua fala, e ao final dos 4 é que nós vamos abrir para o debate a partir dos questionamentos, né? Das perguntas, das inquietações que vocês terão ao longo das falas. Então eu sugiro que vocês anotem, né? Porque vai falar um professor, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Posso dizer que sua dúvida, sua questão seja lá da primeira fala, e se você não anotar, você pode esquecer, tá? É só uma sugestão. Mas que a gente tenha uma boa noite de diálogo, né? Com esse diálogo necessário, que nós tenhamos uma boa noite de aprendizado, né? De muitos conceitos e informações que nós vamos construir aqui, esse momento de conhecimento que será importante para o nosso caminhar nos nossos cursos. Então, nossos convites aqui foram para os nossos cursos do bacharelado, para o nosso curso da licenciatura, né, para os nossos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, né, e com isso eu quero dar abertura ao nosso seminário com uma salva de palmas para vocês que estão aqui esta noite. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Leila, que fará a composição da mesa para a gente começar o evento, ok? Boa noite, gente. Está bem melhor isso, né? Boa noite, meu povo. Que alegria, né, ver o auditório cheio. Eu primeiro queria agradecer aos alunos com quem eu conversei. Foi a partir dessas conversas que essa ideia veio à tona, né? Então, foram vários alunos que dialogaram e falaram das suas inquietações com relação ao tratamento da fé dentro do nosso curso. E aí eu não vou citar nomes porque eu vou acabar sendo injusta se eu esquecer algum nome. Então, vários alunos vieram até mim falando de seus incômodos com relação à temática da fé dentro do nosso curso, né? Se por um lado havia uma inquietação no sentido de que eles não compreendiam a fé ou não é tratada na nossa área, como é que a gente se posiciona uma vez que a gente segue um sistema de crenças, mas a gente está numa formação acadêmica, científica, qual deve ser o nosso posicionamento? E, por outro lado, alguns alunos questionando um certo proselitismo dentro do curso, e que isso, de alguma forma, feria uma ética, né, do espectro de pesquisa e do profissionalismo, né, da nossa área. Então, eu primeiro gostaria de agradecer a esses alunos que, num diálogo muito franco, colocaram isso para a gente, e aí a coordenação, Rita e eu, decidimos fazer esse evento, e o bom que foi muito fácil, né? Uma coisa que parecia que não ia acontecer, aconteceu, e eu não me recordo aqui agora, se algum professor puder ajudar, se já houve um evento que conseguiu reunir quase todos os professores do Departamento de Ciência das Religiões. E aí, Tiago, tu lembra? Pandemia, a gente conseguiu fazer Online. Então esse eu acho online, sim, e que fez todo sentido naquele momento, mas esse acho que é o primeiro, né, presencial, e acho que marca um momento histórico, né, do nosso curso, de poder trazer à tona esse debate em um contexto político, em um contexto de discussão social muito importante. Eu não vou me prolongar muito, eu gostaria novamente de agradecer a você, a minha companheira Rita, por ter topado essa parada, e a gente conseguiu montar esse evento que está tão bonito, só começando. Agradecer aos colegas, a todos os professores do departamento que toparam estar aqui presente com a gente, que trouxeram as suas turmas para prestigiar esse evento. E eu desejo a vocês uma boa noite. Eu sei que vai ter muita pergunta, porque é um tema realmente que demanda muito, né? Então a gente vai ter um momento de debate, a gente vai ter esse primeiro momento das falas dos palestrantes, e depois a gente vai abrir
para o debate. Então, fiquem à vontade. Estamos em casa, não tenham receio de fazer seus questionamentos. Então, eu vou dar início à nossa noite, chamando os nossos palestrantes para virem compor a mesa. Primeiro, eu chamo Tiago Antônio Avelar de Aquino. Professor Tiago, obrigada. Professora Suelma de Souza Moraes. Professor Vitor Chaves de Souza, bem-vindo. E por fim, não menos importante, o jovem Luzival Antônio Barcelos. Sexagenário, né? Bom, gente, então, a gente tem uma mesa bonita, né? Vai ser uma mesa importante, com 4 participantes. Então, em função do tempo, eu não vou me prolongar muito. Eu vou fazer o protocolo de apresentar de forma sucinta cada um dos professores, ou talvez, se cada um quiser se apresentar de uma forma bem mais leve, sem essa coisa protocolada e ler o lápis, eu deixo vocês à vontade, cada um falar um pouco da sua história, de forma bem sintética mesmo, mas fiquem à vontade para falar. Eu começo então aqui na ordem que a gente montou com o professor Tiago Antônio Avelar de Aquino. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Primeiro, manifestar minha alegria, meu prazer, né, em estar nessa mesa, né? E não sei porquê, né, escolheram para abrir logo nesse momento, né? Quanta responsabilidade eu tenho agora, né? E pediram para falar da minha história, né, rapidamente, né? Vou falar do início, né? Eu nasci em Campina Grande, em 1970. Depois de 3 anos de idade, vim para João Pessoa, né? Vou pular essa parte, né? Cheguei na academia, né, por meio da psicologia, né? Fiz minha pós-graduação em psicologia social, né? Tanto mestrado quanto doutoramento aqui na UFPB, casa que eu tenho muito orgulho, a casa que me formou, né? E sou o profissional que sou por conta dos meus professores aqui da UFPB. Depois do mestrado, fui lecionar. A primeira vez que eu lecionei foi na UFPE com um professor substituto na psicologia. Depois surgiu uma vaga, um colega meu foi para a Inglaterra fazer doutorado, surgiu uma vaga no UNIP, onde eu passei 10 anos. Nesse tempo, eu também fiz concurso para o EPB, na Estadual de Campina Grande, e lecionei por lá por volta de 7 anos, até abrir um concurso aqui em 2009. Foi o ano que eu terminei o doutorado, tinha acabado de terminar meu doutorado, e surgiu, ainda estava no estresse, né, na estafa de um doutorado, e abriu um concurso, né, que eu e Ana Paula fizemos, né, e foi a partir desse concurso que eu troquei 2 por 1, né, troquei o UNIP estadual por o UFPB, né, e voltei a lecionar o que eu nunca imaginei que isso ia me acontecer, né, e ensinar na casa que foi minha casa formadora, né, e com muito orgulho, né, eu posso dizer que eu tenho uma trajetória aqui do UFPB desde 1989, quando eu entrei aqui como aluno, né, e o primeiro curso não foi psicologia, foi licenciatura em ciências, porque eu estava procurando um curso que eu pudesse também lecionar, né? Bom, mas eu não vim aqui falar da minha vida, né? Essa é a minha apresentação breve, né? Vim falar um pouco da fé e ciência na concepção de Viktor Frankl, que é um teórico que eu venho estudando há algum tempo, e desde a década de 90, né, início da década de 90, que eu conheci a obra de Viktor Frankl e me apaixonei, né? E aí até hoje venho aprofundando, tentando entender cada vez mais, e até chegar em Ciências das Religiões e tratar do aspecto onde Frankl fala sobre
fé, religião, religiosidade e espiritualidade. Né? Então, eu tenho uma compreensão que Frankl faz duas coisas. Ele faz uma psicologia da religião, quando está tratando sobre o aspecto do inconsciente, noético, espiritual, e também faz uma filosofia da religião. Quando ele diz, né, isso é o meu pensamento, isso não é a logoterapia. E aí ele vai fazer ali, essa é a minha intuição, né? Eu tenho escrito sobre isso, né? E já tem algumas publicações sobre isso. E aí ele vai falar também sobre filosofia da religião, né? Quando ele diz, isso é o meu pensamento. E aí eu vou pegar essa vertente do pensamento mais filosófico, onde ele trata da fé. Em um dos livros que ele aprofunda essa temática, né, tem dois livros, né? O Deus Inconsciente, que está traduzido para o português como A Presença Ignorável de Deus, e esse livro pós-morte que encontraram, né, a família encontrou, que é A Busca de Deus e Questionamentos sobre o Sentido. Esse livro é bem diferente, porque ele não é um livro escrito, é um livro dialogado. Ele encontra-se com o rabino Pinchas Lapide e um teólogo, né, hebreu. Interessante, o teólogo hebreu especialista em Novo Testamento. E vai dialogar com Viktor Frankl sobre sua teoria. Frankl não passa do seu limite da psiquiatria para a teologia. Ele faz um diálogo entre o seu sistema de pensamento com a teologia. Apenas dialoga. Ele sabe muito bem delimitar, né, e sabe muito bem dialogar, sobretudo, né? Porque ele foi convidado por várias universidades, né, para lecionar. E quando ele estava muito idoso, ele foi convidado por uma universidade muçulmana. Ele ia muito para os Estados Unidos, né, mas até universidades confessionais, né, mas uma vez ele foi convidado para uma universidade muçulmana. Ele não foi porque ele já era muito idoso. E um amigo dele disse, né, conhecendo Viktor Frankl, se ele não fosse tão idoso, ele teria ido para essa universidade muçulmana. Tá? Então Frankl tem esse espírito aberto para o diálogo, né, com a teologia apenas no diálogo, né, não cruza a fronteira. E esse diálogo interreligioso, na verdade, Frankl foi casado pela primeira vez, sua primeira esposa faleceu no campo de concentração. Ele judeu, casou-se com uma judia. O segundo casamento, Frankl, judeu, casa-se com uma católica. É uma abertura, né? Não era um judeu tradicional, né? Possivelmente. E pede para ser enterrado no cemitério judaico. Ou seja, né, em Viena, cada religião tem um cemitério que ninguém pode ocupar o seu espaço, ocupar outro espaço. Ou seja, né, a esposa católica nunca vai ser enterrada junto de Viktor Frankl. Né? Então ele nasceu judeu, permaneceu também judeu. Né? Mas por uma questão também cultural, creio eu. Tinha sua espiritualidade, muito mais do que uma prática religiosa. Né? Então a gente encontra nesse livro, do diálogo de Frankl e Pinchas Lapide, né, uma frase que me marcou muito, e é dita pelo teólogo Pinchas Lapide. Por que não abandonamos a arrogância de nos denominarmos Homo sapiens e não nos chamamos de Homo credens? Uma frase provocativa, né? Porque o ser humano é um ser que tem uma crença. E aí vamos ver o que é essa crença para Viktor Frankl. Frankl compreende que o ser humano tem uma crença natural no sentido, não é apenas uma fé em Deus, é uma fé que há um sentido incondicional. Então isso para Viktor Frankl seria uma definição, uma compreensão de fé. Né? Encontrei também um filósofo, né, da África do Sul, que faz uma outra definição do homo credente. Homo credente, a pessoa de fé, o ser humano que se encontra em uma relação a algo maior, é aquele ser humano que se encontra em relação a algo maior, do qual deriva e do qual retorna. É um pensador que eu encontrei hoje, casualmente, procurando, né,
estruturar uma fala hoje, né? Da África do Sul, né? E depois eu passo o nome dele, né? Porque aqui está um pouco escuro, né? Mas enfim, então a fé não é apenas a fé em Deus para Viktor Frankl, é também uma fé no sentido incondicional da vida. E Frankl define também o seu pensamento como a crença incondicional no sentido incondicional da existência. E tem algo aqui também próximo da categoria transcendental kantiana. A fé para ele, a fé no sentido, está ligado com uma categoria transcendental kantiana. Há uma sensação no ser humano que há um sentido, mesmo que seja desconhecido. Um outro autor que Frankl vai utilizar também é Einstein da física, naquele livro Como Vejo o Mundo, que é um livro belíssimo, nós já dialogamos, né, Leila? E Einstein vem fazendo duas perguntas, e Frankl retoma essas inquietações, né, de Einstein. Tem sentido a minha vida? A vida de um homem tem sentido? Posso responder a tais perguntas se tenho espírito religioso. Ou seja, né, se todo ser humano se faz a pergunta acerca do sentido, logo, todo ser humano teria um espírito religioso. Ou seja, não estou falando de religião, né? Teríamos um espírito religioso quando nos perguntamos se a vida tem sentido. Essa é uma pergunta eminentemente, né, que caracteriza o homem credente, né, que tem essa sensação que há um sentido. Né? Nessa perspectiva, então, né, Frankl coloca duas possibilidades. Há duas possibilidades nessa pergunta, se há um sentido. Né? Ou conceber de fato, né, que a vida tem um sentido último, sobretudo, ou conceber que a vida não tem nenhum sentido. Não é isso? Só tem duas possibilidades. Se tiver uma terceira, me avisem. Né? Ou tem sentido ou não tem sentido. Né? E aqui, então, está o ser humano. É o ser que decide. E Frankl traz essa concepção de Karl Jaspers. O homem é um ser que decide. Ele nasce, é jogado no mundo, não pediu para nascer, né? Jogado no mundo, é um ser para a morte, segundo Heidegger, e, claro, segundo a nossa experiência também, né? E temos que fazer escolhas. O ser humano se define a partir das ações, das escolhas. Também ele vai fazer essa escolha. Escolher, e tem 50% de probabilidade de acertar. Né? Ou a vida tem um sentido incondicional, ou tem um sentido último, ou não tem nenhum sentido. Né? Aqui define-se, então, a perspectiva ou do homem religioso, ou do homem não religioso. Embora, né, possamos conceber que todo ser humano que pergunta pelo sentido, né, tem um espírito religioso. E aqui, então, Frankl chega a uma analogia, né? Como ele foi alpinista, né? Ele traz essas imagens do alpinismo para também exemplificar, para ilustrar o seu pensamento. Né? Então, o homem religioso é aquele que chegou no topo da montanha e tem um nevoeiro. Não se sabe se tem um paredão para escalar ainda, um outro nível, ou outro cume da montanha. O homem religioso é aquele que se joga no desconhecido. O homem não religioso, ele finca os pés nesse penúltimo cume. Ele não se arrisca em dar um salto para um salto no desconhecido. Né? Aqui muito parecido com Kierkegaard, né? Quando ele fala do paradoxo da vida. A fé é o paradoxo da vida. É um salto no escuro. Né? Possivelmente Frankl, né, influenciado por Kierkegaard, trouxe essa imagem a partir da sua experiência de alpinista. Ou seja, né, o homem religioso dá o salto da fé. Ele não sabe se existe um outro topo da montanha maior ainda, e ele se atira, se joga, né, para as alturas. Né?
E Frankl, nesse livro, com Pinchas Lapide, eles definem juntos 4 categorias do ateu, do homem não religioso. E vai então discorrendo, né, dialogando, e eu encontrei aqui, ao mínimo, 4 tipos de ateus. Né? E desculpem se eu estou falando de ateísmo, porque a proposta seria falar sobre a fé, mas a gente tem que falar, né, do oposto, né, que é a falta de fé. Né? O Pinchas Lapide diz, conheci poucos ateus verdadeiros, né? E vai dizer que há ateus, né, que se tornaram ateus por um aspecto anticlerical, ou seja, são revoltados contra aquilo que os representantes das igrejas fizeram aqui na Terra, né? Aqueles que se dizem representantes, né? Um outro aspecto é um aspecto infantil, uma imagem infantilizada de Deus, que não corresponde à sede de fé do ser humano. E eu vou ilustrar isso com uma historinha, uma anedota contada por Viktor Frankl. Permitam-me ler, né? Essa é uma anedota, 6 minutos, né? Deixa eu ver onde começa. Havia um homem muito pobre. Sua mulher faleceu ao nascer de um filho. E ele não tinha dinheiro para contratar uma ama de leite. Então, Deus fez um milagre e permitiu que aquele homem passasse a poder amamentar. Diante dessas palavras, levantou-se o pequeno Maurício e comentou: francamente, professor, não compreendo nada. Não teria sido mais prático que Deus fizesse com que o homem achasse, por casualidade, dinheiro na rua e conseguisse assim contratar uma ama de leite? Aí Deus não teria precisado fazer um milagre. Aqui o professor retrucou: tolo! Se Deus pode fazer um milagre, para que gastar dinheiro? Essa é a imagem infantilizada que as pessoas vão, né, se afastando do aspecto da fé. Né? Por fim, um aspecto moral. Não tolera que as pessoas sejam boas apenas para ganhar o reino dos céus. Ou seja, ser bom deveria ser um fim em si mesmo, não um meio para um fim. Então esse é o último aspecto do ateísmo, né? As categorias que eles vão encontrando. Frankl também compreende que há 4 fenômenos que precisam de um fundamento, que ninguém pode exigir de ninguém. Eu preciso de um fundamento. A fé, a esperança, o amor e a vontade. A vontade não depende da própria vontade. A fé não depende da própria vontade. Por isso não pode ser exigido de ninguém. A esperança não pode ser exigida também de ninguém. Precisa de um fundamento. Né? Precisa de um objeto digno para ter esperança. Então, ninguém pode exigir de ninguém que seja religioso. E Frankl fala então de uma miopia religiosa. Ver em Deus um ser para quem, no final, apenas uma coisa conta: que a maior parte do número possível de pessoas acredite nele, e da maneira prescrita por uma determinada confissão religiosa. Frankl chama isso de miopia religiosa. Então, o homem religioso, este sim tem um dever de respeitar a não crença. Por quê? Porque ele é que acredita que foi criado, o ser humano foi criado livremente. Essa liberdade é tão radical que permite então negar, o ser humano negar o seu próprio Criador. Eu fiz uma estrutura, eu apresentei essa estrutura na minha aula de pós-graduação, onde a gente discutiu que a cultura judaico-cristã, ou para a cultura judaico-cristã, Deus teria criado o universo. Na cultura grega, o universo criou Deus, ou criou os deuses. E na cultura moderna,
o homem criou os deuses. Frankl, também nessa pegada, né, compreendia que para o homem antigo, este ser humano se auto-interpretava como imagem do seu Criador. Já o homem moderno não se interpretaria mais como imagem do seu Criador, e sim imagem de sua criação. Ou seja, qual é a criação do ser humano moderno? A máquina, o computador. Por isso que analogias hoje é a analogia do computador, da máquina, em relação ao cérebro humano, né? Então, aqui Frankl também vai identificando, e Frankl não está fazendo nenhuma postura proselitista, ele apenas está descrevendo de forma fenomenológica, né, a situação do homem atual, e também do homem religioso. Mas, mesmo com essa imagem da sua criação, o homem não deixou de ser religioso. Ainda encontramos o fenômeno religioso nos tempos atuais. Como se manifesta então essa religiosidade? Aí Frankl faz uma distinção. Primeiro, a fé rígida, aquela fé que gera a intolerância e fanatiza o ser humano. É uma fé rígida, que segue arraigada nos dogmas, ou seja, o ser humano tem tanta dúvida que se agarra nos dogmas. Ao contrário de uma fé firme, onde Frankl diz que essa fé firme gera o ser humano mais tolerante com a diversidade, sobretudo com a diversidade religiosa. E nessa fé tolerante, então, o ser humano, que não está agarrado a nenhum dogma, abre a mão para os demais, em que ele está em contato, em conexão existencial. Isso é a fé, né, para Frankl, autêntica. Não é agarrar-se em dogmas. E já no final, finalizando, né, já na reta final, né, ok. Frankl, então, vai também colocar a questão de Deus, a natureza de Deus, né? E vai tentar, claro, não é o objetivo dele falar sobre Deus, e sim sobre o ser humano, né? E vai tentar superar esse paradoxo, né? Como é que um ser que está além do tempo e do espaço pode influenciar no tempo e no espaço, contrariando a lei da física, né? Então, Frankl propõe a seguinte superação desse paradoxo, né? Simultaneamente, Deus seria um Deus de transcendência e de intimidade absoluta. Ou seja, né, a fé é uma questão de fórum íntimo, né? Só pode ser crível e vivenciável. Aí caracteriza então o homem religioso, né? A comprovação da existência de Deus, né, seria um escândalo para Viktor Frankl, né? Seria absurdo, né, tentar provar a existência de Deus. Por isso que Karl Jaspers, né, sabiamente disse, né, tampouco se pode comprovar a existência de Deus como sua inexistência. As provas e suas refutações indicam apenas que um Deus demonstrado não seria um Deus, seria simplesmente uma coisa no mundo. Nessa perspectiva, entra aqui o cientista das religiões, para finalizar agora de verdade, né? O cientista das religiões nem deve afirmar a existência, não é o objetivo dele, nem muito menos afirmar sua inexistência, a inexistência de Deus. É o que se chama, então, que a regra de Fournier, que foi um psicólogo francês que influenciou Jung, o método do agnosticismo ou o agnosticismo metodológico. O cientista não pode nem afirmar nem negar Deus, não é o objetivo do cientista, né? E aqui também
entra outra regra, né, importante para os cientistas das religiões. A religião é um objeto de estudo, nunca um posicionamento. Né? Agora, claro que no fórum íntimo você pode ter sua expressão religiosa, pode fazer suas rezas, suas manifestações, sua expressão em uma crença em um transcendente. Né? Se você publica em revistas de teologia, não tem nenhum problema falar de Deus, né? Ou colocar Deus como foco principal. Se você está, então, nas ciências humanas, você deve colocar, assim como Viktor Frankl colocou, apesar de ter falado sobre a fé, o homem é o foco. Porque ele, em última instância, quer compreender, né, a grande pergunta dele: quem é o homem? E quando Pinchas Lapide, nesse livro, pergunta, né, quem é Deus, né, para Viktor Frankl, ele diz: ora, se as pessoas nem sabem quem é um homem, essa é a principal pergunta, então. Né? Quem é o ser humano? Então, estudamos, em última instância, o ser humano. Seja de uma forma antropológica, filosófica ou psicológica. Ou também noológica, como Frankl estudou. Muito obrigado. Obrigada, professor Tiago. Acho que a gente ficaria bem mais tempo ouvindo, né, a aula de Tiago, tantos conceitos aí para pensar. Em função do tempo, eu já vou passar diretamente para a professora Suelma, né, uma fala de 20 minutos, e eu vou pedir também para ela se apresentar brevemente, bem brevemente, para dar tempo da gente ir para o debate, né, em tempo hábil. Professora Suelma, obrigada pela presença. Opa, obrigada, e é um privilégio, né, ser uma mulher aqui, entre duas mulheres, né, mais uma mulher da fala, na palestra, né, entre tantos homens, né, eu sou a bendita nessa noite, mas e é legal isso, né, da gente poder trazer isso para a discussão, né? E para os diálogos, né? Essa questão da fé, da ciência, etc. E daí eu escolhi um tema para partilhar aqui com vocês. E vou fazer uma breve apresentação minha. Ele começou quando ele nasceu, né? Eu falei, agora a coisa complicou. Nasceu em 1970. Mas, vamos lá, eu nasci em 1962, completo 62 aninhos agora em maio, né? E aí é tão bom, né, a gente chegar viva nesse processo, né, como mulher e intelectual também, né? E na minha apresentação foi um percurso, uma menina curiosa. Eu venho de uma família bem, como que eu vou dizer, uma família bem humilde, né? Morava num quarto, cozinha e um banheiro lá fora, para vocês terem uma ideia, né, de um passado. E presente, que me acompanha, e que eu falo, poxa, que legal, né? Sonhei, fui e estou aí, né? Estou aí com vocês. E aí eu fui estudar, mas bem depois, sabe? Porque eu só repetia na escola, né? Depois chegou um tempo, daí quando engrenou, daí não parei mais de estudar e até hoje eu estou estudando, né? E aí eu fiz a minha primeira graduação em Ciências Contábeis, sou bacharel em Contabilidade. Depois fiz 5 anos de teologia, na minha época ainda eram 5 anos, você tinha que fazer 2 de seminário e depois 3 de faculdade, senão você não se formava. E foi a primeira turma em teologia na Universidade Metodista de São Paulo a se formar, foi a minha turma,
né, reconhecida, não a primeira turma a se formar, mas reconhecida. Depois fiz o mestrado em Ciências das Religiões, depois fiz o doutorado em Ciências das Religiões, também na Unesp, e depois eu falei, não, vamos puxar mais um pouquinho, daí eu fui fazer filosofia, mestre em filosofia pela USP, e agora, recente, eu estou fazendo mais uma pós-graduação em psicanálise e análise contemporânea na PUC Rio Grande do Sul, e com o objetivo de poder melhorar, né, o conhecimento e compartilhar mais com vocês. Então, um pouquinho da minha trajetória foi essa, né? E eu penso que o conhecimento... entrei na UFPB com 50 anos. Então, é possível, estudem. Vocês chegam lá. Eu cheguei com 50, vocês podem chegar também mais novos, né? Então, é um pouquinho da história de vida. E então, e um breve histórico. Eu fiz aqui, daí eu vou correr aqui também, mas eu acho que é importante trazer aí um imaginário, né? Então, nasci lá, protestante, e depois fui seguindo em várias religiões, tal. Depois eu também fui pesquisadora da ayahuasca, teve um grande evento aqui, nós conseguimos reunir mais de 300 pessoas aqui na UFPB com o psiquiatra Wilson Gonzaga e mais um outro do Rio Grande do Sul. E por aí vai as espiritualidades e também, só para dizer que é uma diversidade cultural e uma diversidade religiosa e plural. Tá? E então eu escolhi esse tema hoje, agora eu entro no tema, que é entre suspeita e afirmação, a busca pela neutralidade da fé numa leitura riqueliana. Bom, esqueci de dizer que todo o meu percurso foi as minhas leituras, tanto na área do feminismo, quanto em Paul Ricoeur, um filósofo francês contemporâneo. Né? Então, eu escolhi esse tema porque eu pensei, será que é possível a gente ter uma neutralidade da fé? Né? E essa tensão entre a suspeita e a afirmação, a hermenêutica da suspeita e a hermenêutica da afirmação. Daí vem aqui o nosso Paul Ricoeur para vocês conhecerem ele. Olha que simpático, né? Então, a hermenêutica da suspeita, conforme desenvolvida por Paul Ricoeur, tá. Então, quem enxerga melhor aqui, tá? Você consegue acompanhar, né? Então, eu quero situar vocês um pouco na hermenêutica da suspeita e a afirmação em Paul Ricoeur para a gente poder acompanhar um pouquinho o raciocínio. Vou tentar agora acelerar o passo. E depois eu disponibilizo esse PPT aqui para quem tiver interesse e seguir em grupos de pesquisa. E também estou dando aula na pós-graduação em hermenêutica. Bom, a hermenêutica da suspeita, conforme desenvolvida por Paul Ricoeur, é uma abordagem crítica à interpretação textual e cultural que busca desvelar os significados subjacentes e as estruturas de poder que moldam as narrativas e discursos. Ricoeur, inspirado principalmente por pensadores como Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, propõe uma investigação profunda que vai além da interpretação superficial das obras e eventos. É claro, Ricoeur é vasto o que Ricoeur desenvolve, porque ele trabalha com a mediação, e ele traz todos esses filósofos e etc. para dialogarem, e ele procura esse campo da mediação entre os filósofos, tá? E de outras áreas também, como da própria psicologia, etc. Então, falando um pouquinho aqui de Ricoeur,
né? Ele foi um dos filósofos influentes do século XX, cujo trabalho abrangeu uma ampla gama de disciplinas, né? Incluindo metafísica, teoria da linguagem, hermenêutica, teologia, antropologia, teoria da narrativa. Nasceu em Valência, França, em 1913 e falecido em 2005. Riquet teve uma carreira acadêmica que atravessou muitas fronteiras geográficas e intelectuais, marcada por uma busca incessante para entender a complexidade da condição humana através da filosofia. Lembrando que Riquet também ficou num campo de concentração. Ele não era judeu, mas ele estava na guerra naquele momento e ele servia naquele momento as tropas lá de Hitler, etc. Depois disso, com mais detalhes, tem até um vídeo já na internet, em francês e legendado, né? E só que Riquet chegou um determinado momento que ele falou, não, ele não concordou com aquilo. Então ele preferiu ser preso, ficou no campo de concentração e por uma questão ética em relação à vida. Riquet também não conheceu a sua mãe e ele guardava na sua cabeceira 2 fotos de 2 mulheres com um imaginário de quem poderia ser sua mãe. Seu pai perdeu o pai muito cedo e outras questões também que foram ocorrendo na vida dele. Então foi uma pessoa que sempre ele escreveu, ele pensou muito fundado nessa questão da condição humana, sempre voltado para a ética, né? Então ele nasce num momento aí de grande turbulência política e social na Europa e vai continuar, né? Órfão de mãe, etc. E também durante a Segunda Guerra Mundial ele foi prisioneiro de guerra, uma experiência que profundamente marcou e influenciou o pensamento sobre o mal, a liberdade e a condição humana. E foi lá que ele escreveu muita coisa, quando ele estava preso e com toda essa experiência, né, que ele teve naquele espaço. Aí tem algumas obras aqui, filosofia, principais obras apresentando o autor, a interpretação do mal, tempo e narrativa, si mesmo como um outro. E eu sempre trabalho muito esse si mesmo como um outro, porque é pensar a identidade a partir do outro, não é a identidade dos iguais, tá? Mas é uma identidade que pensa o outro como si mesmo. E daí isso é uma longa história, uma longa conversa, e daí é para um outro momento. Aí vamos pensar aqui a distinção entre a hermenêutica da suspeita e a hermenêutica da afirmação. Aqui. É um tema significativo no campo da filosofia, particularmente do trabalho de Riquet, que trouxe uma contribuição inestimável a explorar e definir esses temas. Essa tensão reflete 2 abordagens contrastantes na interpretação de textos, ações e, em última análise, da experiência humana. A hermenêutica da suspeita tende a questionar, desconstruir e revelar textos ocultos, enquanto a hermenêutica da afirmação busca encontrar significado, valor e verdade na superfície aparente das expressões humanas. Ambas as abordagens são cruciais para a compreensão profunda da condição humana e da realidade social. Vamos desenvolver, então, essa tensão de forma mais detalhada. Então, por isso eu escolhi essas 2 hermenêuticas, né? Porque nós estamos, o quê? Num campo da mediação. Não é simplesmente negar, se opor a algo, tanto do lado X e Y, mas é pensar a mediação entre esses 2 campos. E seguimos então para a hermenêutica da suspeita. A hermenêutica é associada principalmente, né, já diz, com Marx, Nietzsche, Freud, e Riquet nomeou esses, né, como os mestres da suspeita. Esses filósofos aplicaram uma abordagem crítica à interpretação, sugerindo que as expressões humanas muitas vezes escondem motivações, desejos e estruturas de poder subjacentes. E aí eu vou lá para o Marx, né? E só lembrando que Riquet é muito
algumas conferências também com Lacan, e tem história aí, né? Depois vão investigar e pesquisar aqui. Então, Marx viu as ideologias como máscaras para interesses de classe. Nietzsche questionou as morais e valores como expressões de vontade e poder. E Freud interpretou sonhos, lapsos e atos falhos como manifestações de desejos inconscientes. Olha lá, ele vai pegar 3 grandes para poder pensar essa hermenêutica da suspeita. Tá? E o objetivo, então, quando a gente pensa nessa hermenêutica da suspeita, é desmascarar, desvelar essas camadas ocultas, né? E desconfiar das aparências e questionar as narrativas aceitas. E nós trabalhamos muito nesse campo, né? Nós já temos algo oficial. E como é, então, trabalhar com essas narrativas a partir, então, de uma suspeita, né? E é interessante porque ele também bebe em Russell, e Russell, que trabalha a consciência pura, né, e também a fenomenologia, ele vai falar algo da consciência já dada. E é importante, né? Porque nós construímos muito do nosso percurso, nós já nascemos dentro de um lar, de uma tradição, de uma cultura, etc. e tal, do já dado. E aqui é a busca pela consciência de si. Então, há que se ter um pouco, né, de suspeitas. Né? E quando nós entramos no campo da fé, e que trabalhamos, e que trazemos muitas vezes já dogmas e muitas afirmações, nós não damos lugar para a suspeita. E aí o que requer? Ele traz uma mediação. Então, desses filósofos, desses mestres, digamos, da suspeita, e pensando então o que como trabalhar com os textos, né? Porque daí a minha área na literatura, textos sagrados e etc. e tal. Então, vamos para mais uma aqui. Vocês estão sem agora, né? Mas eu vou continuar aqui. Então, e na hermenêutica da afirmação? Em contrapartida, a hermenêutica da afirmação, um termo menos formalmente definido por Riquet, mas implícito em seu trabalho, envolve uma abordagem que valoriza a busca em entender o significado explícito e a verdade nas expressões humanas e textos. Riquet trabalha muito com o texto, com a arte de compreender-se a si mesmo a partir dessa arte do texto. Só que ele trabalha de uma forma tão, eu diria, maravilhosa, que quando nós trabalhamos com esses textos, nós nos tornamos aqui o texto, porque nós nos envolvemos também com esse texto. Né? E aí, vamos correr aqui. Quais seriam as implicações disso? Essa hermenêutica, então, ela enfatiza a abertura, o diálogo e a empatia como meios para alcançar a compreensão. É uma postura que busca reconhecer e validar a experiência e a expressão do outro, valorizando a possibilidade de encontrar significado autêntico e compartilhado. Eu já vou lá mais para o final, que eu vou pegar aqui atenção e neutralidade. Deixa eu ver aqui, vou correr aqui. A tensão entre essas abordagens reflete o desafio de manter uma postura neutra em relação à fé. Por um lado, a crítica e a suspeita nos convidam a questionar as bases e as funções da fé, vendo-a como um objeto de análise psicológica e cultural. Por outro lado, a afirmação nos encoraja a reconhecer e valorizar a fé como uma expressão genuína da busca humana por significado e transcendência. E aqui, considerações finais, a neutralidade em relação à fé, então, não implica uma falta de posicionamento, mas sim uma abertura para explorar e reconhecer a complexidade da experiência religiosa e espiritual. Envolve uma disposição para compreender a fé em suas múltiplas dimensões, reconhecendo tanto suas potenciais origens psicológicas, quanto sua capacidade de apontar
para realidades e verdades que transcendem o imediatamente aparente. Nesse sentido, a tensão entre a suspeita e a afirmação pode ser vista como uma oportunidade para uma compreensão mais profunda e matizada da fé, que honra tanto a necessidade humana de questionar quanto de acreditar. Então, fica aqui essa fala dessa mediação entre os mestres da suspeita e também aquilo que nós trazemos enquanto verdade e fé, mas essa mediação que é importante questionar, né? Teria muito mais para a gente desenvolver na própria religião, outras bases e a partir da hermenêutica, mas o nosso tempo foi só para instigar, tá? E pensar essa mediação entre a suspeita e a afirmação. Só isso. Obrigada. Obrigada, professora Suelma. Paul Ricoeur também foi um dos meus mestres aqui na universidade, né? Pena que o tempo é curto, mas deu para pensar muitas ideias instigantes, né? Essa dimensão da fé numa perspectiva mais múltipla. E eu acho que vale a pena, depois no debate, você complementar um pouco a sua fala, porque faltou ainda, eu vi alguns slides sobre a religião. A gente vai ter um momento para você falar especificamente sobre isso. Agradeço o preparo e depois disponibilizo os slides para a gente. Tá bom? Obrigada. Agora eu vou chamar o professor, deixa eu ver aqui a minha sequência, é o professor Vitor Chaves de Souza. Peço ao professor para fazer uma breve apresentação da sua história, da forma que tem sido feita aqui, de forma bem simples. E quanto mais voltar atrás no tempo, mais instigante parece, né? Não ficar só na dimensão acadêmica, que eu acho que o momento é da gente também se humanizar nesse espaço. Bom, obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, então eu pretendo compartilhar com vocês uma reflexão sobre o tema da fé, como vem sendo trabalhado na mesa, e na minha proposta, a partir da teologia, da filosofia e das ciências da religião. E isso tem a ver com a minha formação. Eu sou bacharel em teologia, doutor em ciências da religião e tenho um pós-doutoramento em filosofia. Então, de certo modo, passo por esses 3 momentos de reflexão. Bom, então, eu gostaria de contribuir com o tema da fé no nosso curso, fazendo uma distinção pela palavra postura, como aparece no título da minha fala. Ou seja, a diferença do tratamento da fé na área da ciência das religiões, teologia e filosofia, em contraste pela palavra de postura. Ou seja, se há uma diferença, ela está na postura de quem exerce uma dessas disciplinas. Então, quem exerce a ciência das religiões possui uma postura diferente de quem exerce a teologia no que diz respeito à fé. Então, é isso que vai determinar a especificidade da área de conhecimento da qual trabalhamos no tratamento da fé. É a postura diante do objeto fé, como o professor Tiago já mencionou essa expressão, a fé como objeto de reflexão. Então não há segredo, a fé como objeto de reflexão é comum para todas essas áreas. No entanto, o tratamento da fé é o que pede a nossa atenção hoje nesse evento, e eu foco então na noção de postura. Para isso, eu vou usar uma ilustração. Peço licença para trabalhar uma ilustração com a finalidade de aprofundamento da diferença da postura acadêmica dessas 3 disciplinas. A ilustração pode soar um pouco estranha de início, mas ao final o exemplo ficará ainda mais claro. Vamos imaginar um concerto musical. Vamos assumir que os espectadores do concerto são pessoas apaixonadas,
pelas composições, pelo gênero musical executado. A pessoa, então, ela está no concerto por motivos variados. Pode ser um convite, pode ser a oportunidade de uma paquera, pode ser a chance de ver um músico famoso. Os motivos são os mais variados, mas principalmente ela está lá porque ela gosta da música e tem sensações boas com a experiência musical. A música causa no ouvinte sensações de alegria, de plenitude, sobretudo por uma boa execução da orquestra. E neste momento, não é exagerado comparar a sensação musical do ouvinte com a dinâmica da fé. O que é fé? Senão algo do mundo interior, vivido, sensível e correlato às coisas do mundo da vida? A fé é uma vivência individual, mediada pela religião e situada em um grupo. Aqui, na nossa ilustração, poderíamos comparar, então, a orquestra à religião. Afinal, a orquestra, ela proporciona a experiência musical esperada pelos ouvintes. O interesse da pessoa religiosa, o interesse genuíno, está em alimentar a sua fé com a celebração religiosa. Assim como o interesse do apaixonado pela música é usufruir e curtir boas sensações pela música ouvida. Então, na nossa ilustração, o espectador da apresentação musical seria o religioso praticante. Seria o religioso praticante. E o mundo do religioso, bem como a sua fé, é nutrido pelas experiências promovidas pela própria religião. Bom, se a orquestra seria a religião e seus ritos, o espectador seria o sujeito religioso engajado, quem é o maestro nessa história? O maestro seria a figura do teólogo. Afinal, o estudo teológico performado pelo profissional da teologia tem um único fim, a única finalidade: zelar e enriquecer a celebração religiosa, garantindo um bom rito religioso e, portanto, possibilitando a experiência da fé. É a função do maestro. Ele é o responsável pela boa execução da performance musical da orquestra. É ele que vai garantir a experiência estética musical esperada pelos ouvintes. Portanto, a postura do maestro está comprometida com a elevação das sensações musicais, assim como a postura do teólogo está comprometida com o tratamento da fé, com uma determinada fé, para que os seus estudos valorizem a fé confessionada. E está tudo certo, se tratando de teologia, é assim que acontece. E quem é o espectador nessa história? O espectador, como já foi dito, é a pessoa religiosa, interessada em viver a sua fé. O espectador buscará encontrar o seu sentido de vida por meio da experiência causada pela celebração. Ou seja, o religioso encontra a sua identidade na medida em que a fé é vivenciada. E com isso compreendemos que a fé, enquanto horizonte de sentido, é a meta final da teologia e da postura de quem estuda e faz teologia. Ora, e se o espectador, na medida em que ele é apaixonado pela música, ele pretende então estudar a música para que ele próprio execute outras músicas e também cause outras experiências musicais tão significativas quanto aquelas que o impressionaram? Se ele fizer isso, e se ele tomar para si esta postura, ele será teólogo. Afinal, ele estudará a religião, ou melhor, a sua religião, para possibilitar a experiência de fé. Agora, onde entra o cientista da religião nessa história? Vamos imaginar que neste concerto está uma pessoa interessada pela música. Essa pessoa pode inclusive ter experiências estéticas e estáticas com a música, mas ela vai além. O seu interesse,
a faz perguntar, não apenas pelas emoções causadas pela música, ela pergunta, questiona e quer compreender tudo aquilo que está por detrás do evento musical. Por que a orquestra só toca em determinado horário? Por que o ingresso custa X ou Y? Quem são os profissionais que viabilizaram a apresentação musical? Né? Por que essa casa de show e não outra? As perguntas são tão variadas quanto o interesse deste espectador. Bom, então, acho que está claro que o cientista da religião é a pessoa que pode sim ter uma experiência de fé, mas ao pesquisar e trabalhar o conhecimento religioso, ele não o faz para fortalecer uma determinada fé. Esse é o objetivo da teologia. Logo, é a postura do teólogo comprometido com sua confessionalidade. O cientista da religião, ao contrário, ele compreende a dinâmica da fé, ele respeita as suas mais variadas expressões e ele pretende estudar os conteúdos e realidades que possibilitaram as fés. Para finalizar, então, vamos melhorar ainda mais o nosso exemplo. Se nessa amostra, né, que eu comentei com vocês, se o maestro tem a postura de um teólogo e o espectador interessado pelos bastidores do evento musical tem a postura de um cientista da religião, vamos imaginar agora que na plateia existe uma pessoa surda. Esta pessoa poderá fazer uma avaliação da performance da orquestra? Essa pessoa poderá fazer um estudo detalhado da música? Não, porque ela é surda. Porém, ela poderá estudar os efeitos que a música causou nos ouvintes. Ou seja, ela poderá estudar aquilo que foi realizado pela fé das pessoas. Isto é ciência da religião. Estudar a manifestação do sagrado na humanidade, os seus efeitos na sociedade, a sua história, os seus símbolos, as suas narrativas. Por fim, o surdo é o cientista da religião ideal. Não é que nós deveríamos ser surdos para a fé. Pelo contrário, cada um deve viver a sua fé. Mas na atividade de uma ciência da religião, portanto, na postura de um cientista da religião, a fé não é o seu objeto principal, mas sim a compreensão justa da religião, das religiões e de seus valores, criando vida, cultura e humanidade. Assim, para finalizar, e o filósofo que aparece no título, mas eu não comentei, bom, o filósofo ele não foi ao concerto, ele não liga para a música clássica, ele provavelmente está lá no bar, ouvindo rock, discutindo marcas e futebol com os amigos. Obrigado. Acho que como aluna também a gente gosta de uma boa ilustração e de uma boa aula, né, gente? Os exemplos são muito bons. E estava falando aqui com o Tiago, né, como esses debates, essas falas podem se converter de repente num material importante, né? Vitor teve uma fala mais curta, não quis falar da sua trajetória, tudo bem, mas eu vou passar então a fala para a professor Luzival agora. Boa noite. Eu quero que todo mundo fique em pé, de preferência. É importante essa questão de mudança de postura depois de beber da fonte de Tiago, da fonte de Soelma e do Vitor, muito importante para a gente poder finalizar com a questão das crenças religiosas indígenas. E a questão dos indígenas, eles têm muito do som. Fecha os olhos.
Se você estivesse no meio da natureza, na água, junto com os povos originários, você teria uma conexão bem próxima do que nós iremos nesta noite, neste momento, estar dando um pequeno mergulho da riqueza cultural dos povos indígenas do nosso Brasil. Cada um no seu tempo, vagarosamente, vai sentando, agradece ao Criador por esse momento. E toda vez que tem algum indígena que vai começar uma fala, normalmente eles fazem reverência a quem? A toda a espiritualidade, os encantados, o espírito de luz. Peço licença, sempre assim. Nós orientais, na academia, a gente é muitas vezes, na racionalidade. Essa dimensão é muito presente e faz um diferencial enorme no tema dos indígenas, que é o tema que nós iremos neste momento abordar. Eu quero agradecer imensamente aos estudantes que provocaram esse momento. E agradecer a Rita e a Leila, que deram o quê? A escuta é um dos principais pontos característicos dos povos originários. A gente está muito... A escuta faz isso. Quero agradecer imensamente a coordenação, mas, sobretudo, os estudantes que provocaram para uma conversa, para estar... Aí o que o Tiago trouxe, o que a Selma trouxe, o que o surdo da ciência da religião traz, dá uma oxigenada, dá uma vitalidade no nosso curso. Hoje é um dia bem especial. Aliás, o mês de abril é muito especial para os povos indígenas. Não existe mais dia 19, dia do índio, é dos povos indígenas. E o mês de abril é o abril indígena. Esse mês é o mês todo de resistência, de luta, de reivindicação. Hoje, o G1 traz uma notícia, e aqui eu vou falar da notícia. A Comissão de Anistia concede a primeira reparação coletiva e o Brasil pede desculpas a indígenas Krenak por crimes na ditadura. A presidente da Comissão da Anistia, ela diante de uma matriarca Krenak, ela faz a seguinte fala: se ajoelha, peço permissão para me ajoelhar com a sua bênção, e em nome do Estado brasileiro eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou. A senhora, como liderança matriarcal dos Krenak, por favor, leve o respeito, as nossas homenagens e um sincero pedido de desculpas para que isso nunca mais aconteça. Começar esse momento fazendo, essa lembrança que hoje aconteceu. Tem outro povo também que conseguiu um segundo pedido na Comissão da Verdade. Para eu não falar sozinho, eu pensei numa coisa assim bem dinâmica para vocês, porque eu aprendi ao longo da minha vida, e aí a Leila falou, eu sou o jovem sex do departamento, sexagenário. Na academia eu fiz
Pedagogia, Teologia e Filosofia, mestrado e doutorado em Educação. E que na UFPB estou desde 2006 e na Paraíba há quase 40 anos. Mas foi com os indígenas que eu aprendi e há mais de 24 anos estou bebendo dessa fonte de sabedoria. E tem uma expressão de uma indígena que eu vi do Rio Grande do Norte, Potiguar, numa aula online. Ela colocava com propriedade uma frase que eu vou terminar a minha participação. Ela fazia assim: nada de nós sem nós. Em outras palavras, nada sobre nós sem nós. Aqui no PPGCR nós temos 2 doutorandos em indígenas no PPGCR. E agora eu vou convidar uma das doutorandas, que é a Iranilza, para vir falar para nós com propriedade, nada deles sem eles, para ela dizer para nós sobre essa temática. Uma salva de palmas. Tentei trazer também, vim para aqui, nada deles sem eles. Ela vai falar por 10 minutos, ou 8 minutos, ou 6 minutos, depende do nosso tempo. Mas eu convidei também o Juscelino Tabajara para vir. Ele não pôde vir. Mas fica aqui o registro de todo o nosso reconhecimento pelo povo Tabajara. Mas eu convidei também o Yuri Cariri para estar aqui conosco. E ele também vai estar falando para nós nada deles sem eles. A Iranilza vai ter então 5 minutos para trazer para nós essa toda a sua contribuição nessa noite. Gratidão. Boa noite, gente. Gratidão pelo acolhimento. Eu sou indígena potiguara, me chamo Iranilza. Não tenho tempo para falar da minha trajetória e nem vou fazer isso. Mas, como o professor já fez esse momento, né, de pedir licença à ancestralidade indígena para a gente falar um pouco sobre a espiritualidade indígena. A gente tem no Brasil mais de 300 povos, então cada povo tem seu jeito específico de se conectar com a sua espiritualidade. E eu, enquanto potiguara, eu aprendi com os meus ancestrais, aprendo, né, até hoje, com os anciões, que a ancestralidade, a espiritualidade indígena, ela está presente no nosso dia a dia, independente de onde a gente estiver. E aí eu vou trazer uma reflexão de algo que aconteceu comigo hoje, que foi bem marcante, como a professora Leila falou sobre humanizar, né? Essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, porque na universidade a gente acaba também sendo muito engessado, né, pela ciência, e a gente acaba muitas vezes esquecendo que nós somos humanos, e a cobrança da universidade, ela faz com que muitas vezes a gente até esqueça que somos humanos. E hoje estava tudo certo, eu ia vir no ônibus de 5h30 para cá, para João Pessoa, tinha um compromisso. Por algum motivo eu esqueci o celular em casa, o motivo esse que eu entendi depois, que era porque eu não era para vir naquele ônibus. E aí eu fiquei bem revoltada, porque como que a tecnologia, ela nos aprisiona? Porque eu não pude vir para João Pessoa no primeiro horário, porque eu deixei meu celular em casa, ou seja, eu não tinha como chegar no meu destino, porque a pessoa ia entrar em contato comigo, ia mandar o endereço pelo celular, ou seja, para pagar a passagem eu tinha que pagar pelo Pix, então também não tinha como pagar a passagem, ou seja, eu não tinha como chegar aqui. E aí eu fiquei refletindo, a tecnologia, ela nos aproxima de quê, afinal? Ela nos aproxima das pessoas. É claro que isso vai trazer, de certa forma, em algum momento, uma conexão com nós mesmas, mas eu entendo que ela nos afasta muito de nós mesmos e das nossas raízes, muitas vezes, porque
a gente, pelo menos na questão indígena, a gente é muito conectado com a natureza, a gente é muito conectado com as matas, com os rios, com os seres de luz, os encantados que habitam os espaços da natureza, os espaços sagrados que a gente chama e que a gente tem essa relação, né, de intimidade todos os dias. Porém, a tecnologia nos afasta muitas vezes desse cenário, dessa conexão. E aí depois eu entendi que realmente não era para vir naquele horário, porque quando eu cheguei, eu peguei o ônibus de 9 horas, e quando eu cheguei na integração, eu encontrei com uma senhora, e foi muito interessante porque a gente teve um momento de muita conexão, foi um momento muito mágico, assim, sabe, em questão da espiritualidade, sobre a Comadre Florzinha, que é uma entidade, inclusive, presente no território brasileiro, né? Ela é bem potiguara, mas faz parte da mitologia indígena, mas ela não está só no território potiguara. Ela está também em outros povos, ela está em outros estados do Nordeste, inclusive em outras regiões do Brasil. E aí, ao me encontrar com essa senhora, e a gente ter a conversa e ela trazer vários relatos da Comadre Florzinha, que inclusive é o tema da tese do doutorado, aqui em Ciência das Religiões, o qual eu estou fazendo. E ela chegou, se aproximou de mim, a gente começou a conversar, e aí começou a falar relatos da Comadre Florzinha, e depois aí eu entendi que era para vir justamente naquele horário. Inclusive ela falou para mim também que não ia vir naquele horário. Ela ia vir no ônibus de 7 horas, mas aí aconteceu alguma coisa, e enfim. E ela começou a falar da relação dela com a Comadre Florzinha, lá no sítio de Campina Grande, né? Nas proximidades da cidade de Campina Grande. E assim, por que eu estou trazendo esse relato para vocês? Porque a espiritualidade indígena, ela está muito ligada à ancestralidade, aos encantados. E a gente acredita que a gente é guiado pelos nossos ancestrais e pela espiritual, ou seja, pelos encantados. Ou seja, hoje eu tive essa experiência. Eu sou cientista das religiões, mas eu não posso negar que eu cheguei aqui na universidade, que antes de eu ser universitária, eu tenho toda uma história, toda uma bagagem, e que eu aprendo muito com os anciões e com essa cultura, né, ancestral mesmo. Então, assim, é um desafio, falar de dentro da cultura, né? Como já foi falado aqui na mesa, o que os cientistas das religiões não podem fazer, né, e separar a questão da teologia e da ciência das religiões. Mas, assim, não dá para negar que é algo que já está em mim. Eu já nasci com essa questão da espiritualidade. E a questão do celular que eu trouxe é um exemplo para a gente pensar, sabe? Como que a gente, às vezes, está desconectado de nós mesmos e precisa de um aparelho para poder, enfim, se mover. Então, é um pouco disso. Gratidão. Boa noite a todos. Eu me chamo Yuri, eu sou indígena do povo Cariri da Paraíba. E para falar sobre a questão de crença e essa importância de debater isso na universidade, porque além de mim e Iranilza, tem outros estudantes indígenas e é bastante importante que esses estudantes indígenas se identifiquem com a temática e possam debater em qualquer departamento da universidade e que possam dialogar sobre isso, porque isso faz parte das nossas vivências. Outro fato que eu quero comentar é que a crença, ela está implantada diretamente na nossa ancestralidade. Eu digo que o povo Cariri aqui na Paraíba, ele é um ponto de lança, é um ponto de lança certeiro, porque é um povo que foi silenciado e está aí mostrando que tem a sua espiritualidade forte. Nós temos em nós a Jurema Sagrada, que é uma Jurema, que é uma mãe. A Jurema, ela é a nossa mãe, ela é uma planta que traz em si a nossa maternidade, ela acolhe, ela mostra através de nossos encantados que nós podemos alcançar tudo aquilo que nós podemos pensar e ter isso como objetivo. Então, eu acho que tudo isso que a gente pode dialogar aqui dentro da academia, tudo aquilo que a gente pode produzir aqui na academia, dentro do curso de Ciência das Religiões, é importante, porque dentro dessa crença indígena está implantada uma filosofia originária.
E essa filosofia originária é totalmente importante, porque ela vai distinguir diversos pontos, ela vai demonstrar a gente que o indígena ele está muito além daquilo que nos limitaram. Então, a gente pode demonstrar que os nossos mais velhos têm a filosofia viva e a crença e a experiência que podem demonstrar no nosso dia a dia. Nossas experiências e crenças, elas estão na nossa medicina tradicional, estão na nossa cultura, no nosso grafismo, no diálogo do dia a dia, no método de cura, que não é limitado, é um método de cura que foi introduzido também dentro da cultura não indígena e que é utilizado. Dentro da crença indígena também foi implantado fora do não indígena. O não indígena utiliza daquilo que a gente faz, do que a gente fala e de nossa ciência. Então é bastante importante a gente trazer isso para dentro do ciência das religiões. É bastante importante a gente filosofar, trazer esse debate, mostrar que as ações indígenas são constantes e importantes. E mostrar também que o povo do semiárido está bastante vivo. O povo da Mata Branca, o povo da Caatinga, o povo das Matas Espinhosas. Então, eu sou muito grato pelo professor Luzival ter feito esse convite para mim. Grato ao Ciência das Religiões por ter aberto essa oportunidade e esse diálogo de mesa, que acrescentou bastante na minha vivência e na fala dos demais professores, que foi maravilhoso, e também na experiência de Iranilza, que é de uma etnia amiga, uma etnia litoral, é potiguara, tem suas vivências e são bastante válidas. E espero que a gente possa dialogar bastante, mais e mais, e demonstrar que os nossos encantados estão aí, estão na nossa vivência, no nosso dia a dia, que Badizé, que é o nosso Senhor da Terra, ele possa nos mostrar que a gente tem essa fluidez, que a gente tem essa oportunidade de demonstrar aquilo que temos de cultura. Então, nossa mãe Tamaim também, nossa mãe d'água, possa demonstrar que a gente, mesmo sendo um povo do semiárido, a gente tem a oportunidade e a gente também pode mostrar que há um encantado de fluidez necessária e de grandes bênçãos em nossa cultura. Então, é mais sobre isso que eu queria falar com vocês. Se eu fosse falar bastante de crença Cariri, eu ia falar de um mundo de diversidade, porque além de nossas práticas originárias, temos incorporado também nosso sincretismo religioso, que também é importante, tanto na questão cristã quanto na questão afro, mas faz parte de todo esse elemento, de toda essa unidade, de toda essa diversidade. Obrigada. Nada deles sem eles. Aqui tem o Daniel também, que é um doutorando em Ciência da Religião potiguara, e tem outros também. O Ciência da Religião abre essa possibilidade, o UFPB tem muitos indígenas que estão presentes. Beber dessa fonte é algo assim extraordinário, de uma riqueza multicultural fenomenal. Gratidão, gratidão. Acredito que a noite de hoje não poderia ser encerrada, de outra forma melhor. Agradeço a Luzival pelo espaço concedido a essas falas tão potentes. A gente vive em um momento de reformulação epistêmica de nossa universidade e os referenciais filosóficos, epistêmicos, cosmogônicos, eles precisam se voltar para as tradições dos povos brasileiros. Inclusive, a noção de cientista da religião, de cientistas das religiões, ela precisa levar em consideração também esses movimentos, de construção de novos saberes acadêmicos a partir dos povos tradicionais e afro-brasileiros. Então, acho que essa fala é uma convocação para essa mesa também repensar o que é que a gente tem feito no contexto e no cenário brasileiro em termos de reflexão científica, considerando as nossas identidades, o colonialismo e toda a construção do povo brasileiro, para além do referencial descido goela abaixo das tradições da Europa Ocidental.
Bom, agradeço à mesa pelas falas, agradeço ao público por permanecer até agora, e agora a gente...